Deus está à procura. O Senhor procura um Ananias para esse tempo. Quero convidar você, se está com a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos concluir esta nossa jornada tão preciosa aqui juntos, e o nosso coração já enche de saudades de cada olhar, cada sorriso, mas certos de que muito em breve nós estaremos juntos novamente para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, todas as vezes que nós abrimos esse texto, facilmente a nossa lente hermenêutica nos faz logo olhar para a conversão de Saulo. É um texto que quando meditamos, quando abrimos, a primeira interpretação que vem, as conclusões que nós já temos, que nós já ouvimos, que nós já pregamos, é sobre a transformação de um homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas interessante que há um outro personagem aqui que nos chama a atenção. O capítulo 9 começa falando sobre como estava o coração de Saulo, respirando as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e com uma autorização em suas mãos para ir a Damasco e prender aqueles que estavam ou os que pertenciam ao caminho. E interessante que no caminho ele tem um encontro com o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, e o texto nos diz, irmãos, que de repente, numa experiência preciosa com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, ele tem a sua vida impactada e o Senhor o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele diz: quem é? Senhor. E o Senhor Jesus se revela a ele de maneira tão clara. Quem és tu, Senhor? É a pergunta de Saulo. E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta, entre na cidade e alguém lhe dirá o que fazer. Interessante, irmãos, que os homens que viajavam com Saulo ficaram como que emudecidos e ouviam aquela voz, e ali estava Saulo com todo o seu orgulho agora no chão, cego, precisando de alguém que o ajudasse a chegar em Damasco. Imagine como estava o coração daquele homem. Ele então é levado para Damasco, e ali ele fica 3 dias na casa de Judas, sem comer. E o texto diz que Saulo estava ali, ele não comeu, ele não bebeu, e ele estava cego. Com toda aquela arrogância de quem ia para Damasco para prender os cristãos, eu fico às vezes a mergulhar no texto bíblico e pensar como foi para Saulo chegar em Damasco sendo literalmente guiado por aqueles que com ele caminhavam. Então ele está na casa de Judas. Agora vem algo que tem mexido com o meu coração de maneira extraordinária. Quando o Senhor precisou de alguém em Damasco, ele tinha um homem, o seu nome, Ananias. Então entra em cena um discipulador, entra em cena um homem extraordinário que pouco sabemos sobre ele. A sua vida é mencionada aqui no capítulo de número 9, lá na frente do testemunho de Paulo da sua conversão. Ele menciona novamente Ananias, e é as únicas 2 referências que nós temos sobre esse homem. Mas o texto diz que o Senhor vai e chama Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Lucas narra a tranquilidade como Ananias responde: eis-me aqui, Senhor, responde ele. E o Senhor diz a Ananias: Ananias, vai à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Responde Ananias: Senhor, tenho ouvido muito a respeito deste homem, e ele está com algo nas suas mãos, e de todo o mal que ele tem feito. O Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com uma autorização dos chefes e sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então o Senhor disse a Ananias: vá,
Este homem é meu instrumento para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa de Judas e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Interessante, irmãos, nesse texto, que na nossa ótica sempre a gente fala sobre a conversão de Saulo. Mas quando nós vemos esse tão grande movimento que o Senhor tem feito no nosso meio, a grande pergunta que nós temos a responder, hoje no Rio Grande do Sul, se o Senhor quiser e precisar de alguém para cuidar de um Saulo, com quem ele pode contar? Em Damasco ele tinha um homem chamado Ananias. Se hoje o Senhor, em Santa Catarina, olhar para a cidade de Santa Catarina, olhar para os municípios e olhar e enxergar quem será o Ananias do Senhor no estado de Santa Catarina? Quem será o Ananias do Senhor no Paraná? Quem será o Ananias do Senhor para este tempo, para cuidar de homens que, como Saulo, desacreditam de Deus, desacreditam de quem é Jesus e que muitas vezes até nos perseguem? Mas nessa noite, encerrando esses nossos dias, quero apenas pensar em 3 coisas simples sobre Ananias que me chama muita atenção. A primeira coisa é que Ananias era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando o Senhor o chama, interessante que na Bíblia, várias vezes, quando o Senhor aparece aos seus servos, muitos desses ficaram impressionados. Mas interessante que como Ananias reage, ele ouve a voz de Deus e mansamente ele diz: Senhor, eis-me aqui. Isso nos mostra que, com toda certeza, Ananias outras vezes já ouvia o Senhor, porque somente alguém que tem intimidade com Deus tem tanta facilidade para ouvir e compreender tão facilmente a voz de Deus. É por isso que quando nós, no meio da multidão, perdemos o nosso filho, perdemos a nossa esposa, e olhamos para um lado, olhamos para o outro, e de repente o nosso filho, a nossa filha diz: Pai, eu estou aqui, e no meio de todo mundo você consegue definir aquela voz. Por quê? Porque você tem intimidade. Por que Ananias facilmente, no meio de tantas vozes, entendeu a voz do Senhor? Porque Ananias era um homem de intimidade. E só quem tem intimidade, pastor Valmir, tem coragem de dizer Senhor. Quase que Ananias pergunta assim: se fosse eu tinha perguntado, o senhor tem certeza que é esse mesmo? Ele está com autorização para nos prender. Senhor, o senhor quer que eu vá orar por ele? É alguém que era amigo. Só com amigo a gente faz estas coisas. E aí o Senhor vira para Ananias e diz: sim, é ele. Sabe por quê? Porque ele vai sofrer muitas coisas, mas ele vai tornar o meu nome conhecido entre os gentios. A primeira coisa que nós aprendemos com Ananias, que se nós queremos fazer diferença como discipuladores nesta geração, em primeiro lugar nós precisamos ter intimidade com Deus. A segunda coisa é a obediência. Quando o Senhor fala para Ananias, Ananias vai, ele obedece. Uma das coisas mais lindas na vida discipular e que nós aprendemos com esse mestre em discipulado, o homem que discipulou Paulo, foi o primeiro a cuidar de Paulo, é que para ser um excelente discipulador, nós precisamos ser obedientes. Ananias é um cara extraordinário. Ele obedece, ele vai, ele cuida. E é interessante, irmãos, que o coração deste homem mostra quem ele era. Ele chega na casa de Judas.
E ele vira para Paulo, ou para Saulo ainda, e diz: irmão Saulo. Ele não chama Saulo de amigo Saulo, querido Saulo. Eu acho interessante como Deus usa Lucas para gravar justamente essa expressão e escrever para nós hoje. O que isso demonstra? Que a terceira grande característica de um discipulador é o amor e o cuidado por aqueles a quem lhe presenteia. Ele chega em Saulo e ele cuida de Saulo. E ele chega perto de Saulo. E Saulo alimenta, ele ora com Saulo, ele cuida. Saulo é batizado. Agora, o mais lindo ainda está para acontecer. Lá fora tinha uma igreja toda que não conhecia Saulo. Lá fora tinha uma igreja toda em Damasco que conhecia um Saulo que perseguia. Mas eu fico pensando, sabe quando você vai numa cidade visitar um colega e no meio do caminho o seu carro quebra e você liga para aquele seu colega e pede socorro? Estou indo para Palmas, o meu carro quebrou. Ligo para o pastor Valmir e ele liga para um mecânico da confiança dele e diz assim: Antônio, socorre o pastor Fabrício. Sabe por quê? O pastor Fabrício é meu amigo. Dá essa ajuda lá para ele. O Antônio vai me socorrer, não é porque o Antônio me conhece. O Antônio vai me socorrer, é porque o Valmir ligou para ele. Eu fico pensando, pastor Silvado, naquela cena de Ananias chegando no grupo dos demais, no lado de Saulo. E todas as pessoas começaram, pastor Sebastião, a olhar para Ananias e ver aquele que perseguia agora do lado dele. Imagino que alguns ficaram com medo. Imagino que alguns ficaram preocupados com o que poderia acontecer. Mas eu fico a imaginar Ananias chegando do lado dos discípulos e da comunidade cristã em Damasco e dizendo assim: nós podemos receber o irmão Saulo, porque ele agora teve uma experiência com Jesus e ele é nosso irmão. O texto diz que ele foi recebido, ele comeu e começou a andar com os discípulos. Ele comeu e foi muito bem recebido por todos os demais. Não era por ser Saulo quem ele era, mas foi pela palavra de um homem chamado Ananias. Hoje o Senhor tem muitos Saulos nesta geração. Homens que sabem muita coisa sobre Deus, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Homens que conhecem a lei, mas que usam a lei para oprimir as pessoas. Homens que conhecem a religião, mas não vivenciam a religião as quais ele conhece. E o Senhor está salvando estas pessoas. Mas nesse tempo, o Senhor continua a procurar homens como Ananias, que estejam dispostos a serem íntimos de Deus, obedientes e apaixonados em cuidar das pessoas que Jesus tem para nós. Eu fico pensando, irmãos, e tenho aprendido, Deus está convocando, o Senhor Jesus está chamando entre nós. Quem serão os Ananias do sul do Brasil? Quem são os Ananias que estarão dispostos a muito mais que cantar como um farol, mas estar disposto a colocar o Saulo debaixo do braço, a alimentar o Saulo, a trazer o Saulo para perto e a correr o risco de dizer: eu caminho com Saulo porque Saulo agora é o meu irmão. Muitas vezes a gente fala de discipulado e a gente quer falar que Barnabé caminhou com Saulo. Sem dúvida, caminhou e teve um papel extraordinário. Mas quando Barnabé chega na vida de Saulo, ele já tinha conhecido o que era amor
e o quero ser bem cuidado. Quando lá nos primeiros passos da sua fé, um homem simples, que o seu nome só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Talvez quando Ananias cuida de Saulo, ele jamais imaginaria que aquele seria um dos maiores missionários de todos os tempos. Que aquele seria talvez o maior escritor bíblico que nós temos. Mas ele não olhou para isso. Não importaria para Ananias o que viria a ser Saulo. O que importaria para Ananias era cumprir a vontade de Deus e cuidar daquele que Jesus estava lhe presenteando. Irmãos, eu creio claramente que Deus quer dar-nos presentes no sul do Brasil. Quer nos dar homens e mulheres. Mas antes dele nos dar homens e mulheres, Ele quer levantar uma geração de Ananias, de Barnabé, de homens como o próprio Paulo, que sejam tementes a Deus, íntimos do Pai, obedientes, mas apaixonados em amar e cuidar das pessoas. Eu queria convidar você a ficar de pé neste momento. Pastor Claudinei vai nos abençoar com uma canção daqui a pouco. Mas nós gostaríamos de encerrar esse momento lembrando de um texto muito precioso. João capítulo 15, o Senhor Jesus nos dá um ensino extraordinário sobre a multiplicação. Que aquele que está ligado à videira, hoje nós ouvimos isso aqui, ele vai dar pouco fruto, não é isso? Não, ele vai dar muito fruto. Irmãos, eu creio que Deus nos chamou para frutificar. E quando a gente chega lá no verso de número 8, o texto diz que o Senhor é glorificado quando damos muito fruto. Ele faz questão de repetir. E para encerrar esse momento, nós queremos pedir ao pastor Isaías que ele virá aqui junto com alguns líderes e nós vamos ter aqui à frente um fruto. Nós vamos ter uma uva muito simples, que não vai ter nada de místico nela, mas que a gente quer marcar esse tempo. A uva nos representa muita coisa, e dentre elas o fruto, a multiplicação. E aqui estão 2 líderes que representam o início aqui da região sul até a última cidade, pastor Jeremias e o irmão Egon. O Senhor está em busca de homens como Ananias, que queiram frutificar e cuidar bem das pessoas. Se você está disposto a dizer: Senhor, eu quero ser um Ananias nesse tempo, eu não sei como é que vai ser esse negócio, eu só quero cuidar de quem o Senhor tem, para que eu cuide. Eu também quero ser cuidado, eu quero me envolver mais, eu quero frutificar, e muito para a glória de Deus. Enquanto nós vamos cantar essa canção, eu queria desafiar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente a pegar um fruto. Um fruto, como um símbolo em que você está dando um passo dizendo: Senhor, eu quero frutificar para a glória de Deus. Nós vamos cantar essa canção e logo depois nós vamos orar juntos e nós vamos saborear esse fruto, e com o sabor da multiplicação para a glória de Deus. Quero desafiar você a sair do seu lugar, mas só venha pegar se é isso de fato que você deseja para a sua vida e para o seu coração. Eu quero ganhar e cuidar bem das pessoas. Eu quero ser um discipulador, eu quero ser um Ananias. Se esse é o desejo do teu coração, sai do teu lugar. Eu quero ter intimidade com o Pai. Eu quero ser obediente. Eu quero cuidar das pessoas que Jesus tem para a minha vida. Se ache só a ti, então
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, glória a Deus, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, aleluia, Senhor. Usa-me. Eu queria pedir o pastor Josemar que viesse aqui à frente. Ele está aqui entre nós, pastor Isaías. Queria que um irmão da Pioneira também que está aqui conosco. Se alguém entre nós aqui, eu não vi o irmão Helmut, mas algum pastor da Convenção Batista Pioneira que está aqui, pudesse vir aqui à frente também, por bondade. Um irmão da Pioneira. Queria pedir o pastor Isaías, o pastor Josemar, irmão Egon já está aqui representando o Rio Grande do Sul. O pastor Jeremias também está aqui. Venha, meu irmão, pode vir. Agora eu queria fazer um desafio maior a você ainda. Queria que você chegasse ainda aqui com a uva na mão, bem perto de quem está aí, ó. Talvez não vai dar para dar a mão, mas chega pertinho, liga os corredores. Aproveita, nós somos um só povo, uma só família. Ó, uma só família em Cristo Jesus. E nós estamos aqui juntos, fechando mais e mais uma aliança para multiplicar. Irmãos, existem alguns princípios na Bíblia que são claros. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós concordamos aqui, o Senhor nos responde, se for segundo a sua vontade. E é vontade de Deus que o sul do Brasil seja transformado. É vontade do Senhor que cada vida, meus irmãos, no sul do Brasil reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
E nós estamos aqui um ao lado do outro, unidos, com um só desejo, com um só sonho, de ver o Brasil transformado. Nós queremos ver a nossa nação transformada. E nós queremos ver o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Nós queremos ver o Brasil rendendo-se ao Senhor Jesus. Nós queremos ver a nossa nação te glorificando, Pai. Pai, nós unimos os nossos braços em sinal de unir os nossos corações. Nós unimos, ó Deus, como liderança, como povo batista no sul do Brasil, com o único objetivo, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ver a nossa nação salva, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te suplicar que o Senhor faça de nós verdadeiros Ananias. Nós queremos ter intimidade contigo, papai. Nós queremos ser obedientes e nós queremos cuidar daquelas pessoas que o Senhor tem, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver multidões de pessoas salvas no sul do Brasil. Que as nossas igrejas possam avançar, não simplesmente, ó Deus, para dizer que crescemos, mas nós queremos avançar para saquear o inferno e ver vidas transformadas pelo teu poder. A nossa maior alegria é uma vida que se rende aos teus pés. Pai, obrigado pela liderança que está aqui, unida com um único objetivo. Muito obrigado pela Convenção Batista Paranaense, que fez, ó Deus, esteve à frente desse movimento. Muito obrigado pela Convenção Batista Catarinense, os pastores, as igrejas que nos recebem com tanta alegria. Muito obrigado pela Convenção Batista Pioneira, a sua liderança. Muito obrigado pela Convenção Batista Gaúcha, que está aqui, nossos irmãos que vieram com tanto amor, Pai. Mas nós queremos que esses dias aqui, a nossa oração desde o primeiro momento é que seja muito mais que um acampamento, muito mais que um treinamento, mas seja um mexer do Senhor conosco. Pai, queima o nosso coração, que o teu Santo Espírito faça arder em nós a paixão pelos perdidos, a paixão pelos não alcançados. Pai, aviva, Senhor, aviva o nosso coração. Pai, que o avivamento vá muito além dos hinos que cantamos e que verdadeiramente, Pai, nós queremos te suplicar, aviva no Senhor, dá-nos do teu poder de santidade, fé e amor. Reveste, Senhor, o nosso ser. Nós queremos, ó Deus, mais e mais estar diante do Senhor. Pai, se há algo errado em nós que impeça, que possamos ser sondados pelo teu Santo Espírito nessa noite, que possamos confessar os nossos pecados, que possamos reconhecer. E nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós negligenciamos a oportunidade que temos. Nós temos oportunidade de falar do Senhor e não falamos. Nos perdoa, Senhor. Pai, nos perdoa. Pai, perdoa a idolatria da nossa nação. Perdoa, Senhor, a idolatria do sul do Brasil, a idolatria do brasileiro. Perdoa a promiscuidade. Perdoa, Senhor, a ganância. Perdoa a corrupção. Sara a nossa terra, meu Pai. Muda a nossa nação. Quebranta os nossos corações, Senhor, e que a tua chama, a chama do Senhor, possa arder no nosso coração dia após dia, e que o teu povo batista, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, nós possamos continuar firmes no ideal de ganhar a nossa pátria para Cristo, Pai. Este é o nosso sonho. Nós amamos o Brasil e queremos ser bênção para a nossa nação. Nós oramos, Pai, no nome qual um dia todo joelho se dobrará, no nome qual um dia toda língua confessará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão e desfruta do fruto. E vamos multiplicar para a glória de Deus.